Pensa só em um avião grande com dois motores, aquilo que move esse avião gigantesco. Pensa um motor desse sendo os Estados Unidos. Pensa outro motor desse sendo a China. E que move esse avião, no caso, seria boa parte da economia mundial, pessoal. Quem diz isso não sou eu, é um economista que eu sigo, que ele diz que Estados Unidos e China são os dois grandes motores deste avião chamado economia mundial. Ou seja, tudo que acontece nos Estados Unidos, tudo que acontece na China, impacta o mundo inteiro. E aí você pensa o seguinte, olha, alguns dizem, né, especialistas ali em aviação falam o seguinte, olha, não tem problema, por exemplo, se um motor, eu estou falando de um avião, se um motor do avião falhar, porque o outro aqui dá conta. Enfim, pessoal, agora eu quero que você imagine esses dois grandes motores virando um contra o outro. Estou usando essa analogia para dizer que sim, especialistas em geopolítica dizem que uma espécie de guerra fria começou entre China e Estados Unidos por conta de alguns minérios, sendo eles o lítio, o níquel e também terras raras, tá, pessoal? Então, assim, com certeza nós somos impactados com essas notícias. Por isso que eu sempre falo aqui, alguém pode perguntar, Renato, por que você faz vídeos sobre Estados Unidos, sobre China, sobre Europa, sobre o Oriente Médio? Por que você faz esses vídeos? Eu falo o seguinte, olha, porque nós vivemos em um mundo globalizado. Eu e você, brasileiros, comedores de arroz e feijão, somos impactados. Eu quero deixar aqui, no primeiro link da descrição, esse curso aqui do professor Samuel Feldberg. O professor Samuel Feldberg é um professor que atua há mais de 20 anos lecionando. Esse curso aqui, Decifrando o Oriente Médio, abarca milênios de história nessa regiãozinha aqui complicada e complexa no mundo. É difícil entender o Oriente Médio. Então, olha só, Decifrando o Oriente Médio, professor Samuel Feldberg, é esse aqui, você vai clicar no link, você vai cair nesse link aqui, olha só, o professor Samuel Feldberg, tá? E aí aqui tem os módulos para você ver, sobre o curso. Enfim, pessoal, clique aqui, é a minha recomendação para você, tá? Nós vamos falar nesse vídeo aqui sobre China e Estados Unidos, terras raras. Você lembra, né, que o Trump falou qualquer coisa ali para o presidente ucraniano das terras raras? Então, tudo é um jogo de interesse, tá? Tudo é um jogo de interesse nesse meio político. Então, olha só, pessoal, o que acontece? O lítio, o níquel, terras raras, eles são utilizados para a fabricação, né, de chips, baterias, energias renováveis e defesa. Ou seja, as duas maiores potências econômicas do mundo estão em disputa pelos mesmos materiais, tá? O Trump, presidente americano, já disse que a missão dos Estados Unidos é reduzir a dependência dos americanos em relação ao governo chinês nesses materiais, nesses minérios essenciais para a produção de tecnologia e defesa. Ou seja, é uma situação, é uma posição que os Estados Unidos estão muito complicada. Por quê? Porque você precisa desses materiais do seu inimigo para se proteger justamente dele, né?
A China tem uma política mais aberta, vamos assim dizer, né? A China tem, eu sigo alguns YouTubers que vão para a China e se maravilham com a China. Porém, contudo, todavia, é como aquele seu vizinho, sabe aquele seu vizinho, não de porta, certo? Mas no bairro tem um vizinho que você sabe que na primeira oportunidade que ele tiver e que você tiver também, você pode tirar proveito dele. Ou seja, é aquele vizinho que você fala oi, tchau. Oi, bom dia. Tchau, boa noite. Se ele te convida para comer uma pizza na casa dele, opa, peraí, um sinal de alerta, tá muito estranha essa história. Então é mais ou menos assim como é Estados Unidos e China. Temos relações. Relações comerciais, ok, beleza, só que é o seguinte, ambos estão de olho nesses mesmos minérios essenciais. E não são não é qualquer país que nós estamos falando. Nós estamos falando das duas principais potências econômicas do mundo, como eu disse, né? Estados Unidos e China, que são esses motores, eu não sei se fala motor ou turbina do avião, acho que é motor, enfim. São esses dois motores que levam esse avião ali para frente, esse avião econômico. E qualquer coisa que aconteça com esses países dá uma lapada praticamente no mundo todo. Por isso que eu falo, é importante nós estarmos de olho nessas notícias. E uma briga de cachorro grande em relação a esses materiais, pessoal, realmente é complicado. E os Estados Unidos não estão causando, vamos assim dizer, essa briga apenas com a China. Não, eu citei a Ucrânia, né? Você lembra quando Trump falou de anexar a Groenlândia, que é uma região que pertence à Dinamarca, também por conta desses, a Groenlândia, o Canadá também. Você lembra que o Trump falou, o Canadá pode ser o nosso 51º estado, se eu não me engano, né? Por quê? O que o Trump está de olho na Groenlândia? Por que o Trump está de olho no Canadá? Justamente porque esses territórios são ricos nesses minérios, nesses recursos, nesses materiais. Então, assim, e também tem a questão da Ucrânia, que o Trump disse que o Zelensky deveria pagar os Estados Unidos. Todo mundo se lembra que no governo Biden, o governo Biden ajudou os ucranianos em cerca de 90 bilhões de dólares, pessoal, contra os russos. 90 bilhões de dólares. E aí o Trump disse o seguinte, olha, uma possibilidade para vocês nos pagarem de volta, disse para o Zelensky, seria aí a questão das terras raras que vocês têm aí na Ucrânia, né? Para os Estados Unidos fazer a sua exploração mineral. Olha só, tá vendo que o funil ele dá numa mesma direção? China e Estados Unidos estão de olho nesses materiais. Os Estados Unidos está de olho na Groenlândia, rico nesses materiais. No Canadá, rico nesses materiais. Rico de olho na Ucrânia, que também seria uma maravilha os Estados Unidos explorarem ali as terras raras ucranianas. E aí, se eu não me engano, o Zelensky até deu uma declaração aqui sobre essa questão. Deixa eu ver se eu pego aqui, ó, terras raras. O Zelensky deu uma declaração, acho que ontem, hoje, alguma coisa assim, falando que não vão pagar alguma coisa. Deixa eu ver se eu acho, pessoal. Peraí, deixa eu ver se eu vi. Que é tanto assunto, né? De tanta coisa. Olha só, não pagaremos o Trump, exatamente, disse o Zelensky, tá? Então, pessoal, é uma complicação tudo isso e a gente precisa ver o que vai dar. Então, os países têm interesses
nos outros países. Ah, é bonitinho, não sei o que. Ah, a Rússia, por exemplo, a Rússia faz sinalizações em relação ao Brasil, não é porque a Rússia acha o Brasil, nossa, o Brasil é maravilhoso, tem praia, não. Isso é intrinsecamente interesse, que são jogos de cartas marcadas, certo? Então é isso, deixa aqui nos comentários a sua opinião, quero muito saber o que você pensa sobre isso e vamos continuar acompanhando cenas dos próximos capítulos, tá certo? Fique na paz, shalom, shalom, lehitraot, que significa paz e até breve, tchau, tchau.